O Senhor Jesus ele não quis uma tarefa fácil, porque a glória dele seria assim. Então ele pegou o que tinha de pior. Então aquele que está diante de Deus, eu e você, a gente jamais, irmãos, a gente deve ter um pingo de orgulho diante dos outros e entre nós, porque o Senhor ele escolheu o que tinha de pior, irmãos. O que tinha de pior para ele mostrar todo o seu poder, toda a sua glória. Então ele escolheu eu e você, insignificante, desprezado, não era de nobre nascimento, pobre, para que ele venha envergonhar aqueles lá que a gente leu lá em Lucas, que ele escondeu o Evangelho dos grandes e dos poderosos, revelou para os pequenininhos. Dentre os pequenos pegou os piores, que somos nós, os mais terríveis pecadores, para reduzir a nada, irmãos, aquelas coisas que são alguma coisa aqui na terra. Versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Irmãos, se você quer sabedoria, busque essa aqui, sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça. Essa aqui que é a sabedoria de Deus. Justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E aí Paulo vai falando aos coríntios, porque o povo lá de Corinto tinha uma fama que eles gostavam de muito discurso, de muita eloquência, eles gostavam dos poderosos. Os judeus gostavam de sinais, né? Eles curtem ver o mar abrindo no meio, essas coisas. Mas o Senhor, Ele escolheu as coisas pequenas, irmãos, para revelar Cristo. Tem uma passagem, irmãos, no Antigo Testamento muito maravilhosa. A gente não vai abrir, está lá em 1 Samuel 22, que fala da caverna de Adulão. Quem já ouviu falar da caverna de Adulão? Davi, quando estava fugindo de Saul, já ungido. Davi já tinha sido ungido rei, mas ele não estava no trono ainda. Ele foi e se escondeu numa caverna. Era um grupo de cavernas enorme, chamava Caverna de Adulão. A Bíblia diz que foi a família dele, junto com ele, e foi uma turma também, irmãos. E essa turma está escrito lá que era composta de endividados e descontentes, ou pessoas que estavam acabadas, estavam fugindo, e se refugiaram ali junto com Davi naquela caverna. E esse povo aí se tornaram os valentes de Davi, irmãos. Foram aqueles que lutaram com ele todas as batalhas. Davi ali, ele era uma figura de Cristo encarnado aqui na terra. Porque rei ungido, mas ainda não estava no trono. Quando o Senhor Jesus esteve encarnado aqui na terra, ele não estava no trono, irmãos, ele veio como cordeiro. Na segunda vinda dele, ele sentará no trono. Mas na primeira vinda dele aqui, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Saul estava lá. E o Senhor, ele chamou ali para ele os endividados e os descontentes. Esses somos nós. E é desse povinho
que o Senhor levanta os seus, que Ele faz a sua obra, que Ele vence as suas batalhas. Então, se você talvez já esteve triste, irmão, pela sua condição, quem você é, o que você fez. Nossa, mas eu fiz aquilo, meu Deus. Mas eu sou tão ruim, eu não sou nada. É exatamente por isso, irmão, que Deus te chamou. Para Ele mostrar o seu poder. Então nós somos chamados em fraqueza, pobreza e ignorância. Mas tem algo tremendo para nós, irmãos, tremendo. Que unidos em Cristo, nós nos unimos nessa fraqueza terrena dele, mas também nos unimos em sua glória celestial. É como um casamento. A Bíblia não fala que nós somos a noiva, ele é o noivo, que as festas, as bodas virão em breve. A Bíblia toda fala desse casamento, irmãos, desde Adão e Eva até Apocalipse. O Senhor está preparando a sua noiva. Quando nós nos unimos a Cristo, tudo que somos é dele, e tudo que é dele é nosso. Só que o que nós damos para ele não é grande coisa, não é verdade? Não temos nada para dar, irmãos. O que nós demos para ele foram muitos pecados, para ele morrer na cruz por nós. Nos unimos, somos um. Muito interessante isso, porque hoje em dia parece que não é bem assim que se ensina nos casamentos, não é só um parênteses. Parece que a gente se casou, mas você tem as suas continhas ali, eu tenho as minhas aqui, vamos rachar esse aqui. Imagine se o Senhor fizesse isso conosco, irmãos. Se Ele continuasse com as coisas dele, nós com as nossas. E o que Ele ia rachar com a gente? A gente não tinha nada para pagar. Vê como as coisas pequenas, irmãos, que são introduzidas, não tem nada a ver com essa união. A gente sabe que o nosso casamento aqui na terra representa essa união de Cristo e a igreja. Precisa dar esse testemunho. Então vamos abrir lá em Romanos 8:17. Romanos 8:17. A vida do Senhor terrena aqui, irmãos, foi uma vida cheia de glória? Glória humana? Vocês acham? Foi uma vida cheia de posses? Foi uma vida cheia de elogios? Foi uma vida mansinha? Não foi. Então, quando nos unimos a Cristo, irmãos, Ele nos chama para segui-lo. Segui-lo nesse corpo aqui, nessa vida terrena, como Ele foi, mas espiritualmente, como Ele é também, rico, entronizado e herdeiro de todas as coisas. Diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque se Cristo é o herdeiro de Deus, nos unimos a Ele, então somos co-herdeiros com Ele, herdaremos todas as coisas. Já herdamos, mas tem uma vírgula aí, irmãos. Se de fato participamos dos seus sofrimentos,
para que também participemos da sua glória. Então isso que eu estou falando aqui, irmãos, de estarmos unidos nessa vida terrena de Cristo, não é ideia minha, não. É o que esse versículo diz aqui. Somos filhos, herdeiros. Herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos abrir lá em Lucas 9 e 22. Lucas 9, 22. Disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Mas quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Então, irmãos, o Senhor já nos chamou porque nós não somos nada, somos os piores. E aqui na terra, irmãos, Ele teve uma vida a pior que poderia ter. E Ele nos chama. Ele fala: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este salvará. Isso aqui, irmãos, é algo profundo para as nossas vidas. Isso daqui fala de perder a vida. Às vezes nós lemos esses versículos aqui: bom, vou tomar a minha cruz, então aquelas coisas que eu gostava de fazer, que era pecado, não vou fazer mais. Mas, irmãos, isso daqui é muito além disso, irmãos, é muito além. Fala de negar a si mesmo, fala de tomar uma cruz diária, seguir o Senhor para onde Ele for. Ele estava indo para a cruz. E aquele que quiser poupar essa sua vida aqui, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Se perder a vida aqui, a gente vai ver que envolve inclusive perder mesmo, morrer. Muitos morreram. Ele fala que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo. Eu costumo dizer que é uma desistência de si mesmo, irmãos. É uma desistência. É aí que o Senhor Ele encontra lugar para trabalhar nas nossas vidas. Aqueles que já desistiram de si mesmo. Temos esse caminho de cruz. Nós somos herdeiros e co-herdeiros. A palavra diz que o Senhor Jesus nos deu a sua glória. João 17 fala assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aqui na terra, tribulação, negar a si mesmo, cruz. Mas na eternidade temos a glória dele, espiritualmente. E ele também nos deu, irmãos,
todas as bênçãos. Vamos lá em Efésios 1:3, um texto muito conhecido, mas tem detalhes ali preciosos. Lá diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Como são essas bênçãos, irmãos? Espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. As nossas bênçãos são espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Será que é isso que temos ouvido por aí? As nossas bênçãos? O Evangelho das bênçãos materiais em todas as regiões terrenas em mim, não é? Aqui na terra, irmãos, Jesus viveu uma vida pobre, simples, humilde, de perseguição, de indiferença, de desprezo. E você acha que nós, discípulos, vamos viver algo diferente disso? Será que Ele nos chamou para algo diferente disso? Será que podemos esperar alguma coisa diferente disso? Se Ele mesmo disse para seguir Ele, tomar a cruz, se o apóstolo fala para participarmos dos seus sofrimentos, se Paulo diz que ele estava carregando ali os sofrimentos da cruz, os que restavam no corpo dele, o batismo, irmãos, o que nós representamos espiritualmente, ou uma realidade espiritual? O que é o batismo? Nada mais é do que uma morte. É uma morte e uma ressurreição ali nas águas. E essa morte é para quê? Será que é só para o pecado? Ou que tudo foi crucificado lá com Cristo? Os meus pecados, os meus planos, os meus sonhos, a minha autoestima, o que mais? A minha riqueza, as minhas posses. Em Gálatas fala assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, então já fui crucificado, não existe mais o Daniel, não existe mais o James. Isso é profundo, irmãos, isso é só o Espírito Santo pode fazer isso, eu jamais vou conseguir falar isso. A gente compreender que nós somos crucificados, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Como que Ele viveu aqui na terra, irmãos? Cercado de luxo, com grandes coisas. Então, se Ele vive em mim, será que não é dessa forma que também vamos viver? Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Se você ler o Evangelho de Lucas, irmãos, com essa perspectiva, você vai ver quanto que o Senhor Jesus fala de posses, de riqueza, de glória humana. É muito. As parábolas
aconteceu com aquele jovem rico lá? Em Lucas, capítulo 18, 24, se você quiser abrir. O que ele queria? Aquele jovem. Ele queria a vida eterna. E ele estava fazendo tudo o que ele conseguia fazer. Ele falou que ele seguia todos os mandamentos. E Jesus falou para ele uma coisa que é um resumo na vida dele, de tudo isso aqui que a gente está falando. Falou para ele: então vem para a minha realidade aqui, rapaz. Vende tudo que você tem e me siga. Por que Jesus não deixou esse jovem seguir ele com as coisas que ele tinha? Pois é, ele estava indo tão bem, ele estava fazendo os mandamentos, tudo, era só seguir Jesus agora, conhecer Jesus. O Senhor, Ele nos traz, irmão, para essa realidade dele, a realidade dele como homem aqui na terra. Nós vamos ver aqui, ele não tinha onde reclinar a cabeça, irmãos. E o nosso amado Paulo, como será que foi com ele? Paulo, ele era um cara que era alguma coisa, não era? Ele dá o currículo dele lá numa das cartas. Rapaz, o cara era forte, né? Judeu da tribo de Benjamim, treinado aos pés de Gamaliel. O que o Senhor teve que fazer com esse rapaz? Teve que fazer tudo, até um dia ele falar que tudo que ele era lixo e esterco. Que coisa, irmãos. Muitas vezes afligimos a nossa alma, irmãos, buscando o que o mundo nos ensina. Ser alguma coisa que às vezes a gente vê, né? Eu ouvi muito isso daí. Você tem que estudar, senão você não vai ser ninguém na vida. Você tem que estudar para você ter uma profissão. Você não ser um peso, como diz a palavra, para você ter o seu ganha-pão, tirar seu sustento de suor. Mas não é por causa do seu estudo ou sem estudo, que você vai ser alguém na vida. Aqui você pode ser alguém. Mas para o Senhor, isso não é nada. Isso é pó. Ele vai nos conduzir até a gente, como Paulo, isso daí, como dizia minha bisavó. Senhor, vamos abrir lá em Isaías 53. Vamos falar então um pouquinho do Cristo homem. Vamos puxar o currículo de Jesus então na terra, irmãos. Se é que a gente pode fazer alguma coisa assim, né? Mas vamos ver o que Jesus era. Isaías 53 dá uma descrição boa. Fala assim: a quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Senhor Jesus terreno, irmãos, não tinha nenhuma beleza, tanto física, não é esse galanzão que a turma faz aí, quanto em qualquer aspecto que você puder imaginar. O profeta, inspirado pelo Espírito, fala que ele não tinha beleza e não tinha nenhum atrativo, nada. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos.
Qual mais o currículo do Senhor Jesus aqui na terra? Foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de dores. Quanta paciência o Senhor teve que ter com aqueles fariseus, hein, João? Imagine, irmãos, o Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, tendo que suportar aqueles fariseus, insultando ele, e xingando ele, e cuspindo nele. Às vezes eu reclamo dos indianos que trabalham comigo, eu que não sou ninguém. Imagina o Senhor, irmãos. Pai. E é um grande engano, irmãos, a gente ouvir que não, o Senhor, Ele fez tudo isso, por isso que agora eu não preciso passar por isso mais. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Nós temos visto, irmão, que não é assim. Ele mesmo disse que não é assim. Ele mandou seguir. Ele mandou morrer junto. Vamos lá, continuar o currículo aqui. Nossa, hoje eu vou ser igual ao meu pai, vai ser umas 2 horas. Não saiu nem da segunda página. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. Eu li um texto hoje que os fariseus zombaram do ensino dele. Ele falou uma coisa e eles tiraram sarro na cara dele. Esse é o começo do currículo. Em Lucas 9:58, ele disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Vamos dar uma olhadinha lá. Lucas 9:58. Olha o pessoal aqui, no 57. Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Lucas 8, vamos voltar um pouquinho aí. Um detalhe importante tem nesse capítulo. Lucas 8, o 2 e o 3. Os 12 estavam com ele, agora o 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Então eram os pescadores e umas mulheres que tinha sido doente e endemoniada. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Que coisa, hein? O Senhor Jesus, ele era sustentado aqui na terra por algumas mulheres, irmãos. Algumas mulheres que sustentavam eles com o que tinham. Os irmãos sabem como que era uma mulher na época, irmão. A mulher na época não era nada. E o Rei da Glória se sujeitou a ser sustentado por algumas mulheres que eram endemoniadas, doentes. Era isso. 2 Coríntios 8:9.
Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Isso daqui, irmãos, é um resumo do que eu estou falando. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que através disso, da sua obra, ele nos tornasse ricos. Mas não é um rico aqui não, irmãos. Como a gente está lendo todo o contexto, a gente não pode ler um versículo desse e falar: o Senhor Jesus foi pobre para eu ficar rico agora, para eu ter muito dinheiro. Não é isso. Mateus 11, 29. Esse versículo, irmãos, é um remédio para as nossas almas. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeira coisa que eu queria destacar é que o Senhor é manso e humilde. Como que o herdeiro de todas as coisas, cheio de glória, Deus, pode ser manso e humilde. Humilde tem que ser um cara que se considera menor do que alguma outra coisa. Ele conseguiu ser o maior de todos e o mais humilde de todos. E ele fala, irmãos, para tomar sobre nós o jugo dele. Qual é esse jugo dele aqui, irmãos? É essa vida que ele está chamando. Ele fala: vem para essa vida, junte-se a mim. Fraco, humilde, manso, pequeno, sustentado por mulheres, homem de dores, rejeitado, desprezível. Vem, vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor está dizendo aqui, irmãos, que as almas dos homens não têm descanso. Como isso é uma verdade, irmãos? Isso daí é algo assim profundo no nosso ser. Nós não temos descanso. Porque enquanto estamos querendo ser alguma coisa aqui, ter alguma coisa aqui, ser reconhecidos aqui, nós não temos descanso, irmão. Nós corremos para lá e para cá, nós vamos para lá, a gente vai e vai: nossa, tem uma vaga lá, não sei aonde lá, não, vou mudar, vou vender tudo porque lá agora eu vou crescer. Nossa, tem um curso agora, não sei o que, cara, eu não consigo comprar aquela casa no condomínio fechado, meu Deus do céu. E vai, meu filho, ai meu Deus. Quando a gente morre, irmãos, morrem todas essas coisas. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo. Por isso que o Senhor falou assim, que o fardo dele é leve, irmãos, é leve. E encontraremos descanso para as nossas almas. O Senhor nos salvou o nosso espírito, agora Ele está salvando a nossa alma, está regenerando aqui para ficar igual a Ele. Nós ouvimos aqui que a obra é fazer com que a gente seja igual a Jesus. Enquanto Ele estava aqui na terra, Ele foi esse, irmãos. Ele está querendo mudar tudo aqui dentro de nós. Esses desejos de ser e ter irmãos, vão para a cruz.
Isso é maravilhoso. Só mais uma nota: o Senhor nasceu num estábulo. Lá na pousada, não deram lugar para ele. Tinha lá, mas não deram lugar para ele. Jesus se submeteu como homem até os 30 anos, irmão, a um cara que nem era pai dele, carpinteiro. A mãe ofereceu lá as rolinhas, como a gente viu lá, que a lei só permitia oferecer rolinha para quem era miserável. A turma acha que o José era o dono da Adelano. Não era, irmãos. Ele era um carpinteiro pobre. E o Senhor Jesus se submeteu a tudo isso. Mas quando nos unimos a Cristo, essa é a carreira que Ele nos chama. Mas, irmãos, aquilo que temos nele, nas regiões celestiais, excede todas as coisas. Mateus 3,17. Quem Ele era? Quem Ele é? Jesus era, o Pai disse aqui, a voz clamou lá do céu: esse é o meu Filho amado, de quem me agrado. Senhor Jesus, nas regiões celestiais, o Filho amado. Filipenses 2,9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É com esse aí que nós casamos, irmãos. O Filho que Deus tem todo o seu prazer, aquele exaltado. Lá em Marcos, a voz novamente fala: esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Aquele que foi rejeitado, desprezível, irmãos, desprezado, não tinha nada de atração. O Pai disse: a ele ouvi. Vamos lá em Isaías 53 de novo. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. O Senhor Jesus, Ele é Filho amado, exaltado, digno de ser ouvido. E Ele é satisfeito com o fruto do seu trabalho. O Senhor está diante do Pai hoje, satisfeito com o fruto do seu trabalho. Nós muitas vezes estamos numa vida de insatisfação. O Senhor é satisfeito, herdeiro de todas as coisas, majestoso, cheio de glórias, e aí vai, irmãos. Juntos com Cristo, somos unidos a esse homem de dores, mas também esse homem de glórias, revestido de Cristo. E isso, irmãos, muda toda a nossa história. Toda a nossa história.
Olha o que está escrito lá em Atos 20, 24. O apóstolo disse, Paulo: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Esse é o resultado, irmãos, daqueles que morrem, tomam a sua cruz. Eles já não se importam mais. Não consideram a própria vida de valor algum para si mesmo. Vamos continuar. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo, irmãos, depois de experimentado se trabalhar do Senhor Jesus na alma dele, ele pôde dizer isso daqui, irmãos, que já não considerava a vida dele de valor algum para ele mesmo. O que importava mesmo para ele era terminar a corrida. Não era terminar a faculdade, era terminar a corrida. E completar o ministério que o Senhor Jesus tinha confiado para ele. Será que é isso que tem estado no nosso coração, irmãos? A sua vida ainda tem tido muita importância para você? Sua carreira, seus negócios. Não temos atribulado as nossas almas atrás de coisas sem valor? Será que temos ido ao trabalho não para ter uma carreira lá, mas para correr essa corrida aqui, essa carreira? Carreira de Cristo, aquilo que o Senhor tem depositado na sua vida. Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você mora aqui em Santa Bárbara? Né? Existe uma carreira para cada um de nós correr. E esse é o objetivo, irmãos, estarmos no trabalho, estarmos na faculdade, de sermos colocados em alguma posição, de termos recursos em nossas mãos. É para que possamos completar esse ministério. Não é nada para nós, irmãos. Já era, já morreu, já acabou. Está tudo acabado. Quando a gente recebe aquela proposta de emprego, será que é isso que temos colocado diante do Senhor? Senhor, é lá que é a nova fase da corrida? O Senhor tem alguns para salvar ali, o Senhor tem um testemunho para eu dar ali? Ou será que lá vai ser bom para a minha carreira? Será que lá eu vou ganhar bastante dinheiro? Segunda Coríntios 6, 9 e 10. Vamos abrir lá. Olha como que Paulo vivia. Como desconhecidos aqui na terra, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, e eis que vivemos. Como castigados, não mortos. Como contristados aqui na terra, mas sempre alegres, irmãos, por aquilo que somos o Senhor. Como pobres,
mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Um dia, irmão, que você não tiver nada, você ainda vai possuir tudo. Conta-se que quando o Atmani estava preso, tinha um guarda que chegou para ele e falou: Ni, eu gostaria muito de conhecer o Senhor Jesus, servir o seu Deus, mas eu tenho medo de perder tudo que eu tenho. Porque naquela época o irmão Ni estava preso por causa do comunismo na China. O irmão respondeu para ele assim: se você ainda não tem Jesus, você não tem nada. Então você não vai perder nada, porque você não tem. Olha o que Paulo falou para os coríntios. Alguns dizem: as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não me impressiona e a sua palavra é desprezível. Parecido com quem Paulo já estava, irmãos? Quem que não impressionava pessoalmente assim e era desprezível? Isaías 53. O nosso Senhor, irmãos. E foi assim com o apóstolo também. Ele já... Os irmãos falavam: suas cartas são duras, mas você não impressione, a palavra desprezível. E mais algumas aplicações, irmãos. Quando nós começamos a experimentar isso, quando nós desistimos de nós e começamos a carregar a nossa cruz, irmãos, andar com Cristo, há um ajuste, irmãos, maravilhoso na nossa alma. Aquela alma tão atribulada. Os irmãos devem experimentar isso, irmãos. Acho que não sou só eu. O ser humano é assim. Ele tem questionamentos, ele tem... Sua alma cansa, como o Senhor disse, por muitas ansiedades, com medos, por preocupações. Lá em Filipenses, diz assim, 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Jesus Cristo. Quanta gente sofrendo com ansiedade, irmãos, no mundo e no nosso meio, e conhecemos tantos e tantos. Mas a palavra do Senhor liberta a nossa alma. O Senhor Jesus, Ele foi o primeiro, irmãos, o primeiro homem que rompeu todas essas coisas. Ele rompeu, Ele veio como carne. E Ele foi rompendo, irmãos. Ele rompeu, Ele viveu pobre. Ele rompeu a morte. A gente aprendeu em uma ministração falando do êxodo, de Jesus. Assim como aquela figura do povo de Israel saindo do Egito, do mundo, para chegar na Terra Prometida, quando Jesus foi transfigurado, Moisés e Elias estavam falando do êxodo de Jesus. Ele foi o primeiro homem que fez o caminho completo. Saiu de lá e foi vencendo todas as coisas. Irmão, chegou na hora da morte. Ele suou sangue, ele se afligiu,
Todos abandonaram Ele. Ali era algo que só Ele poderia fazer. O Senhor nunca vai pedir isso de nós, porque por aquilo era dele. E Ele levantou, irmãos, no terceiro dia. E tem um texto, irmãos, que é muito poderoso, irmãos. Se a gente ler e deixar a palavra do Senhor trazer vida no nosso coração, quando Jesus ressuscita Lázaro, Ele fala assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que coisa, irmãos. Ele fala assim: eu o levantarei no último dia. Que coisa, irmãos. Que coisa, irmãos, que nos liberta. Aí podemos ser igual Paulo, irmãos, que já não considera a vida mais importante para ele mesmo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Que essas palavras, irmãos, rompem nosso coração. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. Que coisa! O Senhor Jesus era tão liberto disso que Ele falou assim: não temam aqueles que podem matar o seu corpo. Olha que coisa, irmãos! Não temam. Por quê? Porque eles só podem matar o corpo. Olha que coisa louca! Depois eles não podem fazer mais nada. Olha que homem livre, irmãos! Que liberdade! E é isso que o Senhor quer, irmãos, colocar no nosso coração, na nossa alma. O Senhor quer nos libertar, irmãos. Um irmão disse numa pregação que uma menininha foi com a mãe num parque e viu um monte de passarinho. Aí a menininha falou: olha, mãe, que dó, né? Eles não têm nem uma gaiolinha. E aí a mãe falou assim: mas filha, eles estão livres. Eles não precisam de gaiola. Você perguntar para um passarinho, irmão, pergunta para ele se ele prefere ficar na gaiola ou livre. Nós, como homens, gostamos às vezes de ficar na gaiola, ali nas nossas forças, ali com aquela, o alpiste ali e a aguinha aqui. Aqui, ó, aqui eu garanto. E não queremos sair, voar até onde a nossa confiança em Deus nos levar. Voar. O Senhor não falou que o Espírito dele é como vento? Lucas 12:32 fala assim: não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Irmãos, essa vida de cruz, irmãos, ela aparentemente a gente pode achar que é ruim isso. Mas isso nos liberta, nos traz uma vida de contentamento. Em Hebreus 13:5, os irmãos quiserem abrir. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Meu Deus amados.
O dia que o Senhor fizer essa obra no nosso coração, irmãos, estaremos livres. Viveremos uma vida de contentamento. O que eu tenho, tá bom. Tá ótimo. Não teremos mais esse amor ao dinheiro, a posses, a tantas coisas. Por quê, irmãos? Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Em Filipenses 4:11 está escrito assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Glórias ao Senhor. O apóstolo disse que ele aprendeu a viver contente. Que bênção. Por quê? Porque ele já estava morto, irmãos. Lucas 12:15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Irmãos, que liberdade, irmãos. Em Lucas de novo, Lucas 12:33. Olha o que o Senhor Jesus fala: vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto, nenhuma traça destrói. Os irmãos percebem como o Senhor Jesus incentivou e até requeriu, em alguns casos, que as pessoas se desfizessem das riquezas para segui-lo. Que coisa séria, irmãos. Quantos textos tem na palavra dizendo que como é difícil um rico ser salvo? Que ninguém serve a dois senhores, ou a Deus ou ao dinheiro, e atribulamos as nossas almas para conseguir mais dinheiro, para dificultar ainda mais a obra do Senhor. Que coisa, irmãos. E para finalizar, João 8:36, vamos abrir lá. Jesus estava falando aqui que aquele que é escravo, que vive pecando, é escravo do pecado. Ele fala assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Irmão, foi o pecado que subjugou a nossa existência terrena a todas essas coisas, irmãos. Essa alma atribulada aos medos, às inseguranças, a N coisas. Mas a palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Uma liberdade para servir ao Senhor, uma liberdade para não viver mais segundo as circunstâncias dessa terra. Uma liberdade para
perder as coisas, uma liberdade para sofrer, uma liberdade para ser insultado, uma liberdade para ser ignorado. Por Cristo, por causa de Cristo. Se sofremos todas essas coisas por causa de Cristo, irmãos, seremos cordeiros com Ele. Amém? Senhor, entregamos Tua palavra nas Tuas mãos. Teu Espírito ministra no nosso coração, Senhor, profundezas e riquezas insondáveis que é a Tua sabedoria. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos para te servir. Liberta nossas vidas do jugo, Senhor, da nossa alma caída. Regenera nosso ser, Senhor.